Dando aqui mais um giro de notícias no portal da Mídia Ninja com notícias quentíssimas. Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe no grupo com seus amigos, com suas amigas. E vamos lá. Mauro Cid mudou sua versão em novo depoimento para a Polícia Federal e agora ele afirma que Bolsonaro deu a ordem para que ele falsificasse os cartões de vacina, que é por onde começou essa investigação toda. E num primeiro momento ele havia afirmado que tinha feito por conta própria, mas agora ele mudou sua versão. A gente viu toda uma novela, né, de se desenrolando em torno dessa delação, e aos poucos ele está abrindo o bico. E cada vez que ele abre o bico, o caldo está mais perto de entornar para o lado do Bolsonaro. Então vamos à matéria. Em delação, Mauro Cid afirma que Bolsonaro ordenou fraudes em certificados de vacina. De acordo com os detalhes fornecidos por Mauro Cid, Bolsonaro teria ordenado a produção de certificados de vacinação falso em seu nome e no nome de sua família. Jair Bolsonaro ordenou a criação de certificados falsos de vacinação contra a Covid-19, revelou Mauro Cid em delação, de acordo com a UOL. No mais recente desenvolvimento de uma investigação em andamento, o ex-ajudante de ordens da Presidência da República admitiu sua participação na fraude dos certificados, envolvendo a inserção de informações falsas no sistema do Ministério da Saúde e vinculou diretamente Bolsonaro ao esquema. Essa revelação de Mauro Cid contradiz a declaração anterior de Bolsonaro à Polícia Federal, na qual o ex-presidente afirmou que desconhecia e nunca orientou a produção de certificados falsos de vacinação para ele ou para sua família. A investigação, que se iniciou com a descoberta de diálogos no celular de Cid, que evidenciaram a situação de inserção de dados falsos de vacinação, é uma das mais avançadas, envolvendo o ex-presidente, que está atualmente inelegível. A operação da Polícia Federal, chamada Operação Venire, levou à prisão preventiva de Mauro Cid e outros suspeitos em maio. O tenente-coronel foi solto em setembro após seu acordo de delação premiada ser homologado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com os detalhes fornecidos por Mauro Cid, Bolsonaro teria ordenado a produção de certificados de vacinação falsos em seu nome e no nome de Laura, uma menor de idade. Cid teria então providenciado os documentos falsos por meio de colaboradores, imprimindo-os e entregando-os pessoalmente a Bolsonaro. Tais documentos teriam sido gerados para contornar os requisitos de comprovação de vacinação exigidos por países estrangeiros. As autoridades investigam uma série de crimes relacionados a essas fraudes, incluindo descumprimento de medidas sanitárias preventivas, associação criminosa e falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores. A gente vê aí, então, mais um episódio dessa novela, e essa novela vai ter um fim muito triste para Bolsonaro e muito feliz para a população brasileira que tanto sofreu com os desmandos do despresidente. E a gente vê aqui alguns destaques dessa história, né? Em agosto, a gente publicou no nosso portal aqui: Mauro Cid vai confessar que vendeu joias a mando de Bolsonaro, diz advogado. Então a gente viu toda aquela novela. O advogado deu várias entrevistas, disse coisas, disse coisas, depois disse coisas de novo, até se consumar, né, nessa delação de Mauro Cid. Agora publicado em 11 de setembro de 2023. Delação. Polícia Federal inicia fase de checagem dos indícios e provas fornecidos por Mauro Cid. Então a gente viu aí, depois dessa delação já consumada, o início dessa checagem. Ainda em setembro, no dia 15, Mauro Cid afirma ter entregue dinheiro das joias em mãos para Bolsonaro, diz revista. Então foi mais uma vez o advogado dando entrevistas e ele afirmou que Cid estava certo e tinha dito a ele que ele tinha voltado dos Estados Unidos com dinheiro das joias e entregado esse dinheiro em mãos para Bolsonaro. Agora mais uma aqui, ainda em setembro, no dia 22, delação de Mauro Cid. Ex-comandante da Marinha apoiou Bolsonaro em plano de golpe de Estado. Então, nesse momento, Cid soltou a informação que teve uma reunião de Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, né? E ali naquele momento ele colocou a posição dele golpista e os planos dele de derrubar o Estado Democrático de Direito e se consumar como um ditador, né?
e 2 chefes das Forças Armadas não aceitaram e disseram a ele, inclusive, que se ele continuasse com aquele papo ia ter que denunciar. Mas um deles, o comandante da Marinha, apoiou e gostou dessa ideia, então o Cid também soltou essa informação para a Polícia Federal. Então a gente vê aí um episódio importante dessa delação do Cid, que está desenrolando durante vários meses, mas agora está chegando num ponto muito crítico para Bolsonaro e, de fato, ele vai ter que responder muita coisa ainda no STF para a Polícia Federal. Para fechar esse vídeo, a gente separou aqui um trechinho do dia que Mauro Cid foi na CPMI, lá no Senado, e escutou muitas verdades. Então, confira. O que de fato está acontecendo é que o senhor já foi abandonado. O senhor está sozinho agora. O que de fato está acontecendo foi o que disse o ex-presidente Bolsonaro no dia 18 de maio de 2023. Cada um siga a sua vida agora. O senhor segue assumindo todas as culpas e as responsabilidades para não se defender, escondendo, quando o senhor poderia estar contribuindo. O senhor quer fazer crer que é um carregador de pasta, mas não. O senhor organizava as lives, inclusive aquelas que divulgavam fake news. O senhor também participava, passando os slides na reunião com os embaixadores, que tornou inelegível o senhor Jair Bolsonaro. E o seu e-mail foi usado por uma empresa para receber doação eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Essa ligação é gigantesca. E tinha estudos para dar suporte jurídico à quebra democrática. Eu me lembro de um voto do ministro Gilmar Mendes, onde ele diz que para falta de voto não tem remédio jurídico que dê jeito. Para tentar interromper o presidente Lula de tomar posse, tentaram de todas as formas um golpe de Estado. Tentaram colocando bomba no aeroporto, tentaram com minuta golpista de GLO, tentaram invadindo a sede dos 3 poderes, num grave atentado à democracia. E isso tudo o senhor participou diretamente. Em todos esses momentos o senhor participou diretamente. Hoje, o senhor vestido com essa farda, infelizmente, o senhor envergonha o Exército Brasileiro, após ter jogado sua carreira no lixo. O senhor, tal como seu pai, seria general. O senhor foi um aluno brilhante por onde o senhor passou. O senhor deveria ter ido para os Estados Unidos e não ter sido ajudante de ordem para cumprir ordens ilegais, manifestadamente ilegais, que lhe trouxeram como herança, hoje, 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas aumentando, mais investigações vindo. De fiel assessor, o senhor vira agora bode expiatório. De fiel assessor, o senhor agora vira bode expiatório, onde só o senhor está respondendo por atos que o senhor sabe que o senhor não era o autor intelectual. Ajudante de ordens. O que nós queríamos era que o senhor dissesse quem dava as ordens para o senhor, que não era o GSI. Quem dizia o que fazer com a minuta golpista. Quem dizia o que fazer com as tentativas de intervenção. É por isso que o senhor falava, não, o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Aqui é a quebra de sigilo telefônico do senhor, que o senhor não pode dizer que o senhor não disse. Quando perguntava, não vai ter golpe não, a senhora dizia, infelizmente não. Quando perguntava, tem que fazer alguma coisa, o senhor falava, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era muita coisa acontecendo? Era a minuta golpista. O que era muita coisa acontecendo? Era uma bomba no aeroporto. O que foi que aconteceu? A tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. A Constituição garante, senhor Mauro Cid, o direito ao silêncio, com um objetivo, para o senhor não se incriminar. Mas o que eu queria aqui não era que o senhor se incriminasse. Eu queria era que o senhor se defendesse. E para o senhor se defender, basta o senhor dizer o que o senhor fazia com os pedidos de GLO que o senhor recebia. O que o senhor fazia com os pedidos de intervenção que o senhor recebia diariamente. Basta o senhor dizer isso. O senhor não vai estar se incriminando, vai estar se defendendo. Você gosta do canal da Mídia Ninja?
dê o like nesse vídeo, compartilhe e não se esqueça, inscreva-se no canal.